Ok, gente, de retorno então, nosso último bloco, temos aqui mais algumas considerações para fazer a respeito desse tema, movimento social, movimento passe livre, temos aqui alguns questionamentos, e amanhã, professor Dalmo Dallari aqui conosco e o professor também da PUC, Figueiredo, Marcelo Figueiredo, também conosco. Então, Marcelo Figueiredo e o professor Dalmo Dallari amanhã conosco. Então, você, aluno da PUC, alunos acadêmicos, estudantes, comunique teus amigos, fala para os teus amigos que amanhã aqui, a partir das 21h, nós temos sempre notícias para você do dia, dicas para provas de concursos e depois às 10 horas, o programa 10 com debate amanhã então, Dalmo Dallari e o nosso professor Marcelo Figueiredo. Monique, todas as reivindicações, os movimentos sociais, agora todos facilitados pelas redes sociais, que é uma grande novidade, um instrumento, uma ferramenta que está fantástica, que permite que a gente se mobilize com facilidade. Esses movimentos todos, você vê o Occupy Wall Street, você vê todos os indignados da Espanha, e todos os que não foram para o campo político acabaram tendo problemas, porque as reivindicações acabam, às vezes, não sendo atendidas. É a intenção do movimento Passe Livre, agora, ou a médio prazo, ou a longo prazo, faz parte do horizonte de vocês entrar no campo político democrático e, dentro da democracia, efetivamente representar interesses legítimos da população? Bom, o movimento Passe Livre pretende se manter como um movimento social e eu acho que o movimento defende que a função do movimento social é organizar a população, se organizar junto com a população e se colocar na rua, né, pressionando o poder público pelo atendimento das demandas. O movimento Passe Livre é um movimento apartidário, apesar de não ser antipartidário, mas não tem a menor intenção de, não sei, virar um partido ou concorrer a eleições, nada disso. Mas acreditamos que, na verdade, a gente está assim, dentro do campo político porque temos aí reivindicações que estão colocadas na pauta da sociedade, por demandas da população, e a gente se organiza e tenta ocupar todos os espaços dentro da medida aí das reivindicações que a gente está articulado. Temos discussões sobre a CPI dos transportes, que está aí na Câmara de Vereadores de São Paulo, temos discussões sobre o Conselho Municipal de Transportes, que foi implementado hoje por decreto pelo prefeito Fernando Haddad. Enfim, temos uma série de discussões e ocupamos os espaços públicos de debate propostos pelo poder público, mas sempre a partir da premissa que a gente é um movimento social, nossa primeira função é se organizar junto à população e pressionar o poder público a partir do debate público. E essa é o movimento Passe Livre acredita que é a sua tarefa e é isso que a gente vai continuar fazendo. Muito bem, Monique, muito bem. Agora, aqui várias pessoas continuam, o Kennedy também manifestando, parabenizando aqui Anselmo, Francisco Chagas, Marcelo Medeiros, várias pessoas aqui com participação extraordinária aqui conosco. Agora, Alexandre, em quais crimes o Estado está enquadrando todas essas pessoas aí que participam desses movimentos? Em quais crimes estaria aí? Professor, são diversos crimes, alguns sem nenhum sentido, e nós aguardamos que o Judiciário reconheça que não se pode imputar alguns desses delitos. Nós imaginamos que nenhum daqueles que estão imputados prevalecerão quando submetidos ao crivo do Judiciário. Mas os crimes principais que estão sendo colocados dano qualificado, formação de quadrilha, desacato, desobediência, temos até incêndio. O grande ponto que nós temos aqui é que não existe nenhuma comprovação fática de que isso aconteceu, de que qualquer uma dessas pessoas... Eu vou dar um exemplo muito prático para o professor, que é o seguinte: nós temos em um dos inquéritos policiais que já foi relatado, mas agora o Ministério Público pediu diligências complementares, os manifestantes foram acusados de desacato e formação de quadrilha, o que nos leva a uma situação muito peculiar, que são pessoas, quadrilheiros,
especializados em desacatar o poder público. Assim, não sei se o senhor já viu alguma situação dessa. Uma quadrilha especializada em desacato. É uma coisa que talvez seja uma inovação jurídica e que se criou, que foi capitulado na delegacia naquele momento. No caso do incêndio, incêndio de lixo, de um saco de lixo, sem que tenha sido feito perícia nos objetos, o Instituto de Criminalística não foi até o local. Dano qualificado por ter quebrado uma cabine da polícia. A cabine não foi reservada, a polícia não preservou o local e não foi feito perícia. Acho que temos processos longos, acho que teremos processos difíceis, mas que, se prevalecer um entendimento constitucional do direito de defesa, ampla defesa, o princípio da legalidade, acho que dificilmente esses processos terão segmento a partir do momento que forem levados ao crivo do judiciário. Legal, as explicações, então, do Alexandre sobre todos esses pontos controvertidos, né? A polícia tem uma visão e o povo que vai para as ruas tem outra visão. E é uma pena que haja esses conflitos. Afinal, o direito de manifestação está na Constituição. Claro, não pode abusar, tem que ir devagar, dentro da Constituição, dentro da lei. Agora, Monique, vocês não têm pedido destituição de nenhuma autoridade. E isso tem marcado este movimento de não pedir nem o fim da democracia, nem derrubar ninguém. Vocês não estão pedindo isso. Mas há algumas autoridades, hoje ocupantes de cargos relevantes em Brasília, presidente do Senado, presidente da Câmara, tem muitas manifestações para que eles mesmos renunciem e vão embora. O movimento está de acordo com isso? Que alguns já poderiam ir embora do serviço público brasileiro por não fazer falta? Bom, como eu disse aqui no começo do programa, a gente é um movimento social que luta por transporte público e a gente entende que sim, que se a população entende que tem aí governantes que não estão representando da maneira com que deveriam representar o povo, acho que o povo tem toda a premissa de se organizar e se colocar na rua por essas demandas. O movimento está preocupado com as questões de transporte, primeiramente, porque é para isso que a gente está organizado, mas apoia outras demandas da população e entende que sim, que há uma série de medidas e ações do poder público que têm que ser questionadas. Eu acho que o caso dos nossos processos, dos presos das manifestações, é um caso que o governador e o secretário de Segurança Pública de São Paulo têm que responder publicamente. São pessoas que estão sendo imputadas de crimes que elas estavam em outro local, tem pessoas que estavam na Paulista, foram presas na Paulista e estão sendo imputadas por crimes que aconteceram na Praça da Sé, por exemplo. A gente tem esse tipo de caso. Um outro tipo de caso que eu acho que é uma questão bastante complicada são os presos do dia 18, que foi quando deu, enfim, aquela grande confusão no centro de São Paulo, principalmente na porta da prefeitura. A gente teve 61 prisões em flagrante só naquele dia, e a seletividade das prisões é algo flagrante do tipo de polícia, do tipo de ação que o judiciário está empreendendo no país, não é? Porque uma das pessoas que começou o quebra-quebra, que foi amplamente noticiado pela polícia, é um jovem de classe média, filho de um empresário, que foi até a delegacia, se apresentou e pôde sair sem nenhum tipo de tentativa de prisão ou qualquer coisa do tipo. E os 61 presos, em sua maioria, são pessoas negras, são pessoas moradores em situação de rua, que continuam presos, 17 deles, por conta de não ter um habeas corpus deferido ou por não ter dinheiro para pagar a fiança. Então, acho que são todas essas questões que a jornada de junho coloca para o mundo jurídico, para os advogados, para os juristas, pensar e tentar reformular essa seletividade econômica, racial e classista, por que não dizer, do judiciário brasileiro. É uma coisa que tem que ser pensada porque, por exemplo, todos os nossos flagrantes que o movimento cuidou, mais de 15 casos, todas as pessoas tiveram que sair sob fiança. Ou seja, se o movimento não tivesse arcado com os custos econômicos das fianças, que foi o que aconteceu a partir da doação de muitas organizações e pessoas solidárias a causas, as pessoas que a família não tinha recursos iam continuar presas, enquanto as pessoas que a família tinha recursos iam ser liberadas. Então, a gente acredita que aí
por exemplo, nessa questão dos presos de São Paulo e dos processos que podem vir a ser movidos contra esses presos, há uma necessidade do governador e do secretário de Segurança Pública responderem a isso publicamente. Isso, vocês estão chamando de Jornada de Junho, é o movimento? Porque eu já vi tudo na mídia, né? Revolução, revolta, movimento, protestos. Já vi de tudo, mas Jornada de Junho não tinha ouvido ainda. É isso? Eu acho que é, né? A gente viveu no país todo, né? Uma jornada de mobilizações sobre diversas pautas que continua, que prossegue, né? No domingo, a gente teve aquela manifestação gigantesca no Rio, questionando justamente os poderes públicos sobre o tipo de investimento, o tipo de prioridade de investimento do poder público, né? De estar preferindo investir em fazer um evento de proporções internacionais que não estão trazendo um correspondente social importante para a população. E a população estava ali questionando isso e foi, inclusive, duramente reprimida e até acabou com os estoques de bombas de gás lacrimogêneo da polícia, para o governo do Estado poder comprar sem licitação mais estoque. Mais estoque, que coisa, hein? O Rio de Janeiro, para que comprar bomba? Não, claro, a polícia também tem a missão dela de fiscalizar, porque tem muita gente que abusa, né? Tem muita gente que se infiltra e ele quer quebrar tudo. Não é isso. O Brasil, a gente não constrói nenhum país quebrando nada. Tem que quebrar o quê? Costumes antigos, a falta de ética. Isso nós temos que quebrar. Mas quebrar coisas, não concordo não. Agora, Alexandre, plebiscito ou referendo? Tua opinião. Depois eu quero ouvir a Monique. Vamos votar antes pelo plebiscito, aí a gente dá as dicas para os políticos fazerem a reforma, ou deixa eles reformarem e a gente vai de referendo posterior? Professor, sou totalmente a favor do plebiscito. Eu acho que a gente não tem que ter medo do povo. O que o povo falar, vamos lá, vamos isso, ouvir. mas o referendo também escuta o povo. Depois, professor. Mas aí, olha só a jogada. O que a gente tem que fazer? O que eu estou achando, né? Vamos participar diariamente em tudo que eles forem discutir. Vamos fiscalizar essa turma. Lá, eles vão discutir hoje. Vamos discutir hoje financiamento de campanha. Público, privado, financiamento. Vamos estar lá de olho neles. E pressão, marcação sobre pressão. Professor, mas por que o político pautar o povo e não o povo pautar o político? O seguinte, político pautar o povo. Não, ele não pauta mais. O político não pauta mais o povo, não pauta, porque se a gente continuar com o movimento firme e, sobretudo, exigindo transparência do poder público, a gente manifesta a cada minuto agora. Não pauta mais, não. Porque a tarifa, os 20 centavos, foi o povo que pautou eles, foi o movimento que pautou eles. Né? E é isso que a gente tem que fazer direto aqui, a cada minuto, cada fala deles tem que estar em cima do lance. Isso é democracia vigilante. E depois dá uma aprovação final. É meu posicionamento. Mas, de fato, plebiscito ou não, tá bem confuso isso, né? Todo tal. O movimento como é que se posiciona? Plebiscito ou referendo? Bom, o movimento não se posiciona, na verdade, não tem uma discussão formada sobre a questão da reforma política ou das formas de se fazer a reforma política. Mas é isso, defende a ampla participação da população nas tomadas de decisões, e principalmente pela questão da gestão pública do transporte. Isso, corrupção, crime hediondo, Alexandre? Acho que não faz nenhum sentido. Errou professor. total. Errou feio. O Senado errou feio. Acho que errou, professor. Errou, na minha opinião também. Errou porque me parece mais uma questão de populismo penal do que de efetividade na aplicação da lei penal, professor. Nós sabemos que a lei de crimes hediondos, as vedações que ela gera não atingiriam o crime de corrupção, a não ser que aumente a pena, de fato, de 2 para 4 anos, como está sendo proposta. Mas o regime inicial já seria, num crime com pena mínima de 2 anos, já seria um regime aberto. Não existe uma super progressão de regime. Então, se iniciado no aberto, a vedação à liberdade provisória, nós temos posições do Supremo Tribunal Federal afastando essa vedação. Acho que é uma questão de populismo, não vai gerar um efeito prático para a população ou para o combate à corrupção. Acho que o custo de combate à corrupção é tão mais alto do que
do que essas atitudes tomadas pelos políticos para tentar afagar os anseios populares. Sabe o que o povo todo tinha que saber? Aí sim o movimento, talvez explicar para todo mundo. São coisas que ainda acontecem no nosso país, mas a gente não quer mais isso. Sabe quantas reformas... A Monique que não é da área jurídica, vamos perguntar para a Monique. Você tem ideia de quantas reformas o Código Penal brasileiro recebeu de 1940 até esta semana? Quantas vezes o legislador reformou o código, dizendo que ia combater o crime e que vai diminuir o crime e tudo tal? Você tem ideia? Chuta um número. Quantas vezes o legislador brasileiro já reformou o Código Penal? Tem ideia? 10. 10. Suba vezes 13. O legislador brasileiro já reformou o Código Penal de 40 136 vezes. 136. E cada vez que reforma, ele diz assim: agora, com esta reforma, vai diminuir o crime, vai diminuir o crime. Meu Deus, eu tenho dito assim, se você tem uma casa, reforma e não gosta da tua casa, você reforma 136 vezes, continua não gostando da casa, o que você faz? Abandona essa casa, pô. Não deu certo. Então, a questão é a seguinte: a corrupção é séria, é um problema gravíssimo do país, nós temos que combater mesmo esses corruptos todos, só que o combate à corrupção não é uma mudança de lei, porque vai ser a 137, só que 136 não diminuiu um crime no Brasil. Diga qual crime diminuiu no Brasil? Qual? Em 72 anos. Qual diminuiu? Nenhum. Outra vez o erro. E aí engana a população e de que maneira? Vou endurecer. Endurecer é ter uma eficácia do poder público no combate a esses corruptos. Eficácia, apurar os crimes, tomar os bens do sujeito, pena de empobrecimento. Aí eu acreditaria, mas numa mudança, dar o rótulo de hediondo. Hediondo ou não hediondo? Claro que corrupção não é hediondo, porque não tem violência. Hediondo é quando tem violência. Aí não é hediondo, mas em suma, outra vez enganar. Vai por aí, Alexandre? É mais uma enganação contra o povo? Professor, acho que Einstein dizia que louco é aquele que pratica os mesmos atos tentando buscar respostas diferentes. Há quantos anos estamos tentando reprimir, com base no direito penal, aumentando as penas, criando rótulos como de hediondo, e até hoje a gente não diminuiu as penas. Nenhum crime diminuiu. Nós estamos praticando os mesmos atos procurando respostas diferentes. Eu acho que isso mostra a loucura do direito penal, como nós estamos tratando o futuro da nação. Acho que crimes como o crime de corrupção não se combate com pena, se combate com estruturação dos poderes, da polícia, estruturação até mesmo do Ministério Público, mas mais do que isso, com políticas públicas. Forneça educação para a população, permita que ela vá às ruas e vamos ver como que a corrupção vai ser combatida. Corretamente, é o que eu acho também. Sério, hein? Corrupção é muito séria, porque leva aí alguma coisa em termos de 3 a 4% do nosso PIB. Leva embora, vai pelo ralo, né? Esse dinheiro está perdido, o dinheiro jogou fora. Putaria quase para estudar todo mundo. Educação em tempo integral, o dia inteiro, obrigatória até os 18 anos no Brasil. O que você pensa, Monique? Fiar todo mundo na escola. Nenhum menor mais na rua. Acabar com o menor na rua. Você não acha isso legal? Bom, eu estou aqui falando pelo movimento, então, representando o que o movimento pensa. É isso. Por exemplo, a nossa discussão sobre a garantia do transporte efetivamente público, através da tarifa zero, é também para garantir, sim, que a população tenha acesso aos outros direitos, como educação, como assentos culturais. A população acaba ficando confinada na periferia, na maioria das grandes metrópoles, na maioria das grandes cidades. Isso impede com que ele tenha acesso a vários outros equipamentos da cidade, como centros culturais, que normalmente são bastante centralizados, como teatros, cinemas, e mesmo, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade que tem vários equipamentos culturais gratuitos, a população deixa de ter acesso por conta de não poder pagar a tarifa. E a educação também, né? A gente sabe que várias das escolas, mesmo as escolas públicas melhores escalonadas aí nos rankings de educação, estão localizadas no centro, e a parte da população que mais precisa, a parte da população que já é mais excluída, acaba tendo mais essa exclusão da tarifa. Então, sim, o movimento defende lutas por
pela educação pública e pelo acesso a tudo isso, né? Não adianta você ter a garantia da educação, a garantia da cultura, a garantia da saúde, se você não tem como chegar a esses equipamentos. Exatamente. Alexandre, suas considerações finais, depois de tanta gente manifestando aqui, Nusa, Helenice, Adjane lá de São Luís, Marcelo Medeiros da Policamp, Flávio Gomes da Justiça Eleitoral, suas considerações finais, o que é que nós podemos levar de uma palavra aí de esperança sobre todos esses movimentos e o que você pensa sobre isso, Alexandre? O futuro disso tudo? Professor, mais uma vez agradeço o convite, é um prazer estarmos aqui hoje. E as minhas considerações finais são, assim, remanesce a esperança de que o povo na rua possa se manifestar livremente, lembrando que a liberdade de expressão, quando você restringe a liberdade de expressão de uma pessoa, você não está restringindo um direito individual, mas você está restringindo um direito coletivo, porque quando você impede o professor Luiz Flávio Gomes de falar, você impede eu de ouvir o professor Luiz Flávio Gomes falando, impede o nosso debate, impede a discussão, que é isso que fortalece a democracia, é isso que nós queremos no final das contas. Então, a minha esperança é que o pessoal que foi preso indevidamente, que não se repita isso no estado de São Paulo, não se repita isso no Brasil, que nessas manifestações que estão ocorrendo por todo o país, as autoridades públicas coloquem um pouco a mão na consciência e deixem de praticar atos contrários à lei, contrários à Constituição. Nós teremos sempre advogados defendendo nossos clientes, nossos assistidos, em defesa última da Constituição, professor. Espero que os processos não continuem, que sejam, não tenham início, na verdade, que o Poder Judiciário dê o devido caminhamento para eles, que seja o arquivamento, seja o trancamento, seja o caminho jurídico que for dado, mas espero que realmente não tenhamos continuidade nisso e que possamos reiteradamente ir às ruas para dizer o que queremos, o que pensamos e que para que possamos ir à rua tenhamos o passe livre, tenhamos uma tarifa zero. Ok, obrigado, Alexandre. Vai também manifestar agora a Monique, suas considerações finais, o que pensa aí de futuro, o futuro nosso, o futuro do Brasil, o futuro do movimento. Não sei se a Monique imaginava que um dia o Brasil fosse grande parte dele estar junto com vocês. Acho que isso não passava pela cabeça de ninguém, né? Pelo menos ninguém conseguiu prever isso. Nem a ABIN, que é o Serviço de Inteligência da Presidência da República, nem eles, ninguém imaginava isso. Mas olha, você que está aqui sintonizado conosco, das 9 às 11, toda noite, aqui no Portal AD ou no Portal Terra. Se você está aqui no AD, escreva com a gente para você ir concorrendo a livros. Das 9 às 11 da noite, todas as noites, discutindo um tema. Amanhã, professor Dalmo Dallari, professor Marcelo Figueiredo, amanhã discutindo Estado de Direito e limites do Estado de Direito. Depois, na quinta-feira, é imperdível, um debate aqui, eu e o Fernando Capês. Fernando Capês, ele é a favor da menoridade, para reduzir a maioridade. Eu sou contra a menoridade. Então nós vamos fazer um debate, é um júri. Quinta-feira aqui é um júri. Eu vou ficar aqui, Fernando Capês ali, a gente vai fazer aqui ponto contra ponto, réplica, tréplica e tudo. Vamos levar os argumentos. O nosso objetivo aqui, levar os argumentos para vocês. E vocês, então, vão tomando suas decisões. Monique, o presente, já falamos bastante do presente do movimento, as pretensões. E o futuro? O que é que você espera disso? E o que é que você espera do Brasil? Bom, primeiro que o presente, infelizmente, ainda não acabou, né? A gente tem essa questão da criminalização dos movimentos sociais forte, a gente está aí, junto com os advogados apoiadores do movimento, trabalhando para que esses processos não sejam abertos, trabalhando para libertar essas pessoas do ato do dia 18 que ainda estão detidas. Essas são causas importantes para o movimento, por entender que é isso, que não é uma seletividade, que não é uma exclusividade do movimento passe livre ser reprimido, mas que é a forma com que toda a população é tratada, em geral, pela polícia militar. Então, essa demanda do movimento pela não criminalização dos movimentos sociais, pela desmilitarização da polícia, pelo controle do armamento menos letal, são coisas que a gente coloca aí para o mundo jurídico e espera que mais gente encampe essas lutas, que a gente possa avançar nesse sentido. E sobre o movimento em geral, o movimento passe livre
sempre esteve nas ruas e vai continuar nas ruas pela tarifa zero, pela construção do mundo sem catracas. E daí para frente a gente vai ter muitas mobilizações, vai continuar aí dialogando com a população e fortalecendo essa cultura de manifestação que foi criada no Brasil todo, que a gente espera que prolifere para outras causas, por outros movimentos sociais, para outras organizações, enfim, para a população se organizar e realmente colocar suas demandas nas ruas e construir um Brasil sem catracas. Bacana, cada um vai contribuir da sua maneira, um vai para a rua, o outro escreve. Eu, como professor, a única coisa que sou hoje na vida, professor, eu posso só contribuir, queria publicamente me colocar à disposição de vocês, Monique, do movimento, do Alexandre, para escrever. Eu, como professor intelectual, com liberdade, com independência que eu tenho hoje, escrever coisas, denunciar coisas, falar o que está errado, o que a gente acha que está errado. Nem sempre também a gente está certo, né? E nem tudo a gente está certo. Mas escrever, digamos, chamar a atenção das autoridades para os equívocos. Então, estou à disposição, que eu apoio desde o princípio. Todos os dias eu posto 2, 3 posts de apoio, escrevendo coisas, momentos. Então, estou de acordo. Então, estamos juntos, me coloco à disposição. E você, vem aqui para o Atualidades do Direito. Seja nosso assinante, veja todos os programas nossos aí que você perdeu, já veja tudo. Congressos, quinta-feira é um congresso de processo civil, congresso virtual. Você vai assistir na tua casa, tranquilo. Um belíssimo de um congresso de processo civil. É o nosso 7º congresso já, hein? 7º, já tem 6 lá para você curtir. Então, estaremos juntos. Amanhã, 9 horas, outro programa, outra história, outra vida e vamos embora. Avante, avante. Boa noite a todos. Agradecendo aqui os nossos convidados, extraordinários convidados que estiveram aqui conosco. Boa noite, gente. Avante.